Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração. Seja mais que bem-vindo à nossa aula aqui. Sou o professor Marco e estou aqui convidando você a estudar com a gente o regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Creio eu que um dos temas mais espinhosos que você espera enfrentar nesse conteúdo programático, mas com certeza, vindo comigo, as coisas ficarão muito mais fáceis. Nossa didática fará a diferença na sua preparação. Esse é um compromisso pessoal de mim para você. Dito isso, vamos lá. Primeiro, o que é um regimento interno para o Poder Judiciário? Vamos lembrar daquilo que você estuda quando vê na Constituição Federal os princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º. Lá no artigo 2º, nós temos a separação dos poderes. E nesse estudo, a gente aprende que todo poder tem funções típicas e funções atípicas. O poder judiciário, que é o que nos interessa, ele tem como função típica a função de julgar, né? Mas de forma atípica, o poder judiciário também exerce a função administrativa e a função normativa. Quando a gente pensa na função administrativa do Poder Judiciário, é muito fácil a gente lembrar de exemplos do exercício dessa função administrativa. O próprio concurso público. Se o Tribunal de Justiça faz concurso público, é porque ele quer recrutar servidor. Então, ele está administrando ali a sua atividade, está recompondo os seus recursos humanos. E aí, não só recrutar, pensar em remuneração, pensar em avaliação, desempenho, distribuição de tarefas, né? Carreiras. Então, tudo isso faz parte da função administrativa do Poder Judiciário. Mas também nós temos, de forma atípica, a função normativa. E o regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é um exemplo da manifestação do exercício dessa função normativa exercida atipicamente pelo Poder Judiciário, né? Agora veja bem, eu vou dizer algo agora, mas espero deixar mais claro daqui a pouco. Quando eu digo assim, eu sou servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu sou mesmo. Creio que você, a essa altura, saiba que eu sou oficial de justiça avaliador na comarca de Montes Claros há mais de 18 anos. Então, eu trabalho no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Será que esse regimento que vamos estudar diz respeito ao meu local de trabalho? Veja, o que acontece é o seguinte: quando a gente fala Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a gente tem que pensar em dois aspectos: no aspecto administrativo e no aspecto jurisdicional. Administrativamente falando, todos somos um órgão só. Então, o fórum da minha comarca está administrativamente integrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quando eu pego a minha identificação funcional, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quando eu verifico quem é o órgão pagador, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas, no aspecto jurisdicional, nós temos primeira e segunda instância. O Tribunal de Justiça a que nós referimos no aspecto jurisdicional é o Tribunal de Segunda Instância. Eu trabalho na comarca e cumpro ordens de juízes de direito. O juiz de direito é um órgão do Poder Judiciário, mas é um órgão unipessoal, é um órgão monocrático, é um órgão de uma pessoa só. Poxa, professor, o juiz de direito é um órgão? Sim. Se você for à Constituição Federal, quando diz são órgãos do Poder Judiciário, você vai encontrar neste rol o juiz de direito. Jurisdicionalmente, como é que as coisas em regra acontecem? As pessoas têm um conflito de interesses no mundo real, não têm a satisfação espontânea pela parte adversa, pelo outro, para buscar, então, o cumprimento disso que eles acreditam que é direito, eles vão ao judiciário, entram com ação. Via de regra, essa ação é apreciada em primeiro momento por um juiz de direito. Esse juiz decide, dá uma sentença. Uma das partes provavelmente não vai se conformar com essa sentença e vai ingressar com recurso. Pois bem, a sentença que foi proferida por um juiz de direito vai ser apreciada no Tribunal de Justiça.
Os julgamentos no Tribunal de Justiça acontecem, via de regra, numa organização colegiada. O Tribunal de Justiça é um órgão eminentemente colegiado. O que é um órgão colegiado? Ora, se eu disse a você que o juiz de direito é um órgão unipessoal, é um órgão monocrático, porque é formado por uma só pessoa, um órgão colegiado é formado por mais de uma pessoa, né? Nós vamos ver que o Tribunal de Justiça de segunda instância, o Tribunal de Justiça, né, na jurisdição de segunda instância, é formado por 150 desembargadores, né? Pois bem, esse regimento interno vai dizer basicamente o quê? Esse regimento interno vai dizer da estrutura administrativa, correto? Da estrutura administrativa e também dos procedimentos jurisdicionais no âmbito da segunda instância. Volto a dizer, esse regimento interno vai regular o quê? Vai dizer da estrutura administrativa e dos procedimentos de segunda instância, correto? É isso que a gente vai ver aqui. Professor, mas vem cá, e você que trabalha na comarca do interior, ou mesmo um servidor que trabalha na primeira instância também da capital, via, na sua maioria, na maior parte, nós somos regulados por um provimento expedido pela secretaria, pela corregedoria, me perdoe, pela corregedoria. Então, veja, o regimento interno está para o Tribunal de Justiça na segunda instância, assim como o provimento está para os órgãos de primeira instância, correto? Volto a dizer antes de avançar. Nós temos, então, duas formas de ver. Administrativamente, somos todos um órgão só. Eu sou servidor de uma comarca, né? Sou servidor de primeira instância, mas administrativamente faço parte de um só Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas esse que administrativamente é um corpo só, se divide jurisdicionalmente em dois. Teríamos o Tribunal de Justiça de primeira instância e o Tribunal de Justiça de segunda instância. Esse regimento se dedica a regular a organização, a estrutura administrativa e também procedimentos no âmbito da segunda instância, beleza? Vamos começar então? Vamos lá. Olha bem, artigo 1º. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, órgão superior do Poder Judiciário Estadual. Então, veja, aqui o regimento deixa claro o que eu acabei de dizer. Olha, o regimento é como se estivesse falando assim, ó, eu vim aqui, eu, regimento, estou aqui para regular o órgão superior do Judiciário Estadual, né? A instância superior do Judiciário Estadual, né? O seu regimento e a organização da primeira instância. Não, eu aqui até vou mencionar algumas questões, mas a estrutura da primeira instância ela vai ter a sua regulação em uma outra norma. Nós vamos estudar depois o provimento, mas o regimento se dedica eminentemente, né, de regular a estrutura e o procedimento do Tribunal de Justiça enquanto órgão de segunda instância. E se tinha ficado dúvida, o artigo 1º já esclarece, ó, o Tribunal de Justiça do Estado, órgão superior do Poder Judiciário Estadual, com sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado, organiza-se na forma estabelecida nesse regimento. Ao Tribunal de Justiça cabe o tratamento de egrégio. Este egrégio do tribunal, o que é egrégio? Egrégio é um adjetivo que designa algo que é muito distinto, muito importante, né? Então, este egrégio Tribunal de Justiça. E os seus componentes são chamados de desembargadores, né? E quando for encaminhar qualquer ofício ou mesmo qualquer expressão direcionada a esses ilustres integrantes, devemos usar como pronome de tratamento excelência, né? Então, o desembargador é o nome que se dá ao integrante do Tribunal de Justiça da segunda instância. E a forma de nos referirmos, nos reportarmos a ele, quanto pronome de tratamento, é
excelência. Tranquilo? Ah, professor, enfim, vamos lá. Isso vai ficar emocionante, prometo para vocês, tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, eu fiz um quadrinho para ilustrar o que eu acabei de dizer. Então, nós temos na primeira instância. O que que a gente tem na primeira instância? A divisão em comarcas. Comarca é o nome que se dá à circunscrição territorial, né? Em cada comarca nós temos juízes de direito. E os juízes de direito, né, que são órgãos do Poder Judiciário, ocupam varas. Vara é uma organização do judiciário que é montada, né, é pensada a partir da matéria que se dedica. Então, você tem vara de família, vara civil, vara criminal, vara de execução, blá, 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 né? Então, é isso. Nós temos ainda os sistemas dos juizados especiais. O sistema de juizado especial, ele é um pouco diferentão, tá? Por quê? Porque nós não falamos em varas, nós falamos em unidades jurisdicionais. E outra coisa, quando a gente fala das varas, dos juízes que titularizam varas, as suas decisões, elas são apreciadas em recurso no Tribunal de Justiça. No sistema de juizado especial, ele é diferente. Eu tenho as chamadas turmas recursais. As turmas recursais são órgãos colegiados, né? E a gente fica assim, professor, e aí? A turma recursal é órgão de primeira ou de segunda instância? Veja bem, não acontece, essas turmas recursais acontecem no âmbito das próprias comarcas, né? Então, a gente às vezes entende que é melhor dizer que é um órgão colegiado recursal de primeira instância. Mas há autores que dizem que é uma segunda instância metida a besta, vamos dizer assim, tá? Mas o fato é que as decisões proferidas por juízes de unidades jurisdicionais do juizado especial, elas são julgadas em sede de recurso nas turmas recursais, tá? Beleza. E nós temos ainda um outro órgão colegiado de primeira instância, que é o Tribunal do Júri, que é o Tribunal do Júri. Veja, quando você estuda o Poder Judiciário pela Constituição Federal, você não vê referência ao Tribunal do Júri e nem a juizado especial. Você só vai ver essas estruturas orgânicas do juizado especial e do Tribunal do Júri quando estudam a Constituição do Estado, tá bom? E na segunda instância, professor? Aí, na segunda instância, nós temos o Tribunal de Justiça, que vamos estudar nesse regimento, que é composto aí por desembargadores e tem órgãos fracionários. Olha bem, quando você estuda matemática de conjuntos, vocês não vão saber o nome que eu vou dizer aqui, mas vocês vão lembrar da figura, né? Quando a gente organiza os conjuntos e ilustra através do que chamamos de diagrama de Venn, aqueles círculos um dentro do outro, aí você falava assim, A é subconjunto de B, e B é subconjunto de C, o conjunto A está contido, não é? Então, você imagina círculos maiores e dentro círculos menores. A organização do Tribunal de Justiça tem um pouco disso. Quando eu considero o Tribunal de Justiça todo, eu chamo de tribunal pleno. Olha, o próprio nome, pleno, é tudo, é plenitude. Ah, essa questão vai ser levada a plenário. Isso quer dizer o quê? Vai ser levada à apreciação do Tribunal de Justiça na sua organização maior. Mas existem órgãos fracionários. O próprio nome indica, órgãos fracionários. Isso quer dizer o quê? Que são subconjuntos desse plenário. É interessante observar no artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal, que lá diz que os tribunais que têm mais de 25 julgadores podem organizar o que a gente chama de órgão especial. Órgão especial seria um órgão fracionário e a criação dele foi para facilitar a vida do tribunal. Imagina, eu tenho uma série de competências administrativas e jurisdicionais que são, a princípio, do Tribunal Pleno. Quando eu digo que algo é da competência do Tribunal Pleno, nós vamos ver no regimento que tem que ter um quórum mínimo para as questões serem apreciadas pelo Tribunal Pleno. Às vezes, gente, a gente está falando de uma coisa que nem é tão complexa assim. Poxa, se essa coisa não é complexa desse jeito, se é uma coisa que pode se resolver de forma mais fácil, por que que eu vou exigir para essa matéria um quórum tão importante
importante não é bem matéria, um quórum tão volumoso, vamos dizer assim, quanto ao que se reserva ao tribunal pleno. De repente, eu faço um subconjunto aqui, né? Chamo ele de órgão especial e dou a ele algumas atribuições administrativas e jurisdicionais próprias do tribunal pleno. Obviamente, são algumas atribuições que eu acredito que, mesmo não contando com um quórum em quantitativo que se reserva ao tribunal pleno, mesmo com esse quórum quantitativamente menor, eu cumpro o papel, né, de ter um órgão colegiado importante. Então, eu criei esse órgão especial aí. Então, quando eu estudo o Tribunal de Justiça na sua organização enquanto atividade jurisdicional, eu vou ter o Tribunal Pleno, eu vou ter o órgão especial, eu vou ter as câmaras recursais, né? Quando um recurso sobe para o Tribunal de Justiça de segunda instância, não é todo recurso que vai ser levado a plenário, e nem toda matéria será levada a órgão especial. Eu tenho grupos de 5 desembargadores que vão julgar recursos, sejam recursos cíveis, sejam recursos criminais. Aí eu estou dizendo a vocês das câmaras. Depois nós vamos ver que essas câmaras se organizam. As câmaras cíveis. Temos duas sessões cíveis, primeira sessão civil e segunda sessão civil, e as câmaras criminais, nós temos os grupos de câmaras criminais. Então, basicamente, eu quero que vocês até anotem aí, tá? Olha bem, nós temos outros órgãos, nós temos a corregedoria, nós temos as comissões permanentes, as comissões temporárias, tá? Mas no seu aspecto jurisdicional, eu posso pensar o Tribunal de Justiça por esse parâmetro. O Tribunal Pleno, o órgão especial, as câmaras recursais, sejam cíveis e criminais, e as sessões cíveis e os grupos de câmaras criminais. Vou dizer de novo para você anotar. Então, pensando no Tribunal de Justiça no seu aspecto jurisdicional, pensando no Tribunal de Justiça no seu aspecto jurisdicional em segunda instância, eu tenho Tribunal Pleno, órgão especial, câmaras recursais cíveis e criminais, sessões cíveis e grupos de câmaras criminais. Aqui eu estou dando spoiler, daqui um pouquinho nós vamos falar mais disso, tá? Então veja, toda a primeira instância é administrativamente subordinada, né, ao Tribunal de Justiça. Na verdade, eu vou dizer até que é um órgão só. E desculpe aqui, né, a forma com que eu montei a frase não ficou legal, né? É, é, carecia de uma correção aí, mas vocês entenderam. Neste contexto, um único órgão, né? Então, eu sou servidor da comarca do interior, né? Mas eu sou servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Administrativamente, nós somos um órgão só, né? Se eu precisar tirar licença, em algumas ocasiões, né? Eu vou precisar de manifestação do presidente do tribunal para você ver como é que eu sou importante, né? Pois bem, então o presidente do tribunal é o gestor de toda a estrutura administrativa. Todo judiciário estadual é administrativamente vinculado ao Tribunal de Justiça, é um órgão só, e quem preside, quem é o gestor, é o presidente do tribunal. Obviamente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Por isso que toda comarca tem um diretor de fórum. O diretor de fórum, ele é uma espécie de gestor local. Ele exerce funções que lhe foram delegadas pelo presidente do tribunal, né? Pois bem, então, toda a primeira instância é administrativamente uma coisa só, né? É uma coisa só junto com a segunda instância, né? O regimento regula a estrutura e dinâmica administrativa e institucional da segunda instância. A primeira instância é regulada principalmente por provimento da corregedoria. Todo o judiciário do Estado é também regulado pela Lei Complementar 59, né? Olha aqui, são três normas importantes para esse concurso. Quais? O regimento, o provimento e a Lei Complementar 59. São normas que o estudo, a princípio, parece espinhoso, mas com esse professor que vos fala, não, pode ficar tranquilo que você vai aprender com prazer e felicidade, tá? Então, vamos lá. Artigo 3º. O Tribunal de Justiça é constituído pelos embargadores, em número fixado pela Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais, a Lei Complementar 59, nele compreendidos o presidente, os vice-presidentes e o Corregedor-Geral de Justiça. Veja, esses são os cargos de direção.
A diretoria, presidente, vices, no plural, presidentes, tá? E o corregedor-geral. Nós temos três vices-presidentes. O primeiro vice, o segundo vice e o terceiro vice e o corregedor-geral de justiça. Veja bem, já vou chamar a atenção de algo desde já. Eu tenho um vice-corregedor? Tenho. O vice-corregedor vai tomar posse também? Vai. Mas ele não é tratado como um cargo diretivo, tá? Os vices-presidentes, sim. O vice-corregedor, não. Então, se te perguntarem assim, são cargos de direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, exceto. E se tiver vice-corregedor, pode marcar com confiança, tá? E é uma boa questão, uma boa pegadinha, tá bom? Olha bem, aí quantos desembargadores nós temos lá no artigo 11 da Lei Complementar 59, na sua redação mais recente? São 150 os cargos de desembargador do Tribunal de Justiça, dos quais um será o de presidente, três os de vice-presidentes, né? Então, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente e um o de corregedor-geral de justiça. Veja, mais uma vez, o vice-corregedor que existe não está entre os considerados cargos de direção. Professor, e o que que eu faço se eu quiser um dia ser desembargador? Imagina aquela criança, né, tá assim, o que que você quer ser? Eu quero ser astronauta, bombeiro. E o outro fala assim, eu quero ser desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Você vai ter que dizer para essa criança que tem dois caminhos para ele seguir. O primeiro caminho é fazer a carreira da magistratura no estado de Minas Gerais. Se ele for juiz no estado de Minas Gerais, ele vai ser promovido, né? Ele vai passar por algumas entrâncias. Professor, o que que é isso? O que que é entrância, professor? Entrância é uma classificação administrativa das comarcas. Nós vamos ver isso no estudo da Lei Complementar 59. Mas conforme o porte da comarca, o volume e complexidade dos processos e outros critérios que a gente vai ver, a Lei Complementar 59, ela vai classificar as entrâncias, tá? E aí nós temos a chamada entrância especial, que são as comarcas top. E a partir do entrância especial, um juiz pode ser promovido a desembargador. Então, veja, esse menino juiz passou no concurso para juiz, tomou posse na primeira entrância, foi promovido para a segunda entrância, chegou na entrância especial, e se ele for promovido a partir daí, ele pode ser promovido a desembargador. Então, um dos caminhos é a carreira da magistratura. Mas a Constituição da República também diz que tribunais de justiça devem observar o chamado quinto constitucional. O que que é o quinto constitucional? É quando a Constituição da República exige que alguns tribunais tenham em sua composição um quinto de integrantes, não de egressos da carreira, mas egressos ou da advocacia ou do Ministério Público. Veja, nesse caso, eu posso encontrar, por exemplo, um advogado que nunca foi juiz na vida, mas conseguia alçar a um cargo de desembargador pelo quinto constitucional. Eu posso encontrar um promotor de justiça ou um procurador, membro do Ministério Público Estadual, que nunca foi juiz na vida, mas pode chegar a desembargador. Então, um quinto do tribunal é formado por quem não é propriamente da carreira da magistratura, que chega à condição de desembargador egresso ou da advocacia ou do MP, Ministério Público. E, professor, esse o quinto é o que exatamente? Olha, se nós vimos que pela Lei Complementar 59 nós temos 150 desembargadores, vamos à nossa matemática aí. Divide 150 por 5, é um quinto. Então, 30. Então, eu vou ter 120 egressos da carreira da magistratura, promovidos, né, alternadamente por antiguidade e merecimento, e 30 eu vou puxar pelo quinto constitucional. Como 30 é par, fica fácil. 15 da advocacia e 15 do MP. Perfeito. Nós vamos ver que em alguns órgãos fracionários também se pede que se observe o quinto constitucional. E óbvio que nem sempre eu vou conseguir essa matemática fácil de ter um quinto correspondendo a um número par.
E aí, como é que a gente resolve? Cena dos próximos capítulos, tá? Então, espero que vocês entendam isso aí. Pode cair na prova? Pode. Então, vamos seguir. Artigo 4º. O provimento do cargo de desembargador será feito na forma estabelecida na Constituição, observada a Constituição do Estado, o Estatuto da Magistratura, a Lei de Organização e Divisão Judiciárias e o próprio regimento. Beleza. Olha bem. Quais os cargos de direção? Eu já disse, né? O presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice, o terceiro vice, o corregedor-geral de justiça. Então, presidente, os três vices-presidentes e o corregedor-geral de justiça. O vice-corregedor vai tomar posse também, né, em sessão solene do Tribunal Pleno, porém, o vice-corregedor não é considerado propriamente um cargo de direção, tá? Beleza. Vamos passar? Olha bem, voltando ao nosso regimento, agora no artigo 5º. O presidente, os vice-presidentes, o corregedor-geral de justiça e o vice-corregedor serão eleitos em sessão especial do Tribunal Pleno, né? Realizada na segunda quinzena do mês de abril de anos pares. Então, gente, a direção do tribunal, ela vai ser reformada sempre em ano par. Essa aula foi gravada em 2024, um ano par. Então, nós estamos justamente em um ano em que houve troca da direção. E essa troca se dá quando? Olha bem, a eleição será quando? A eleição na segunda quinzena do mês de abril. E a posse no primeiro dia útil do mês de julho. Tudo nesse ano par. Professor, a próxima diretoria, então, vai ser eleita e tomar posse quando? Ora, cada diretoria nasce para exercer um biênio. Por isso, sempre, né, acaba em anos pares. Então, nós temos 2024, 2025, 2026. Então, lá em 2026, nós teremos de novo eleição para nova diretoria na segunda quinzena do mês de abril de 2026 e posse no primeiro dia útil de julho de 2026. Tá? Aí tá. Pode acontecer de eu ter que trocar um membro da diretoria fora desse prazo? É óbvio que sim, né? Pode acontecer, não, óbvio que não desejo isso para a diretoria, mas pode acontecer que um dos integrantes da diretoria venha a morrer ou se aposente, alguma coisa assim. Então, veja, em caso de vacância verificada antes do término do mandato, qualquer que seja o motivo, será eleito desembargador para completar o biênio, né? Então, é mais ou menos o que a gente chama de mandato tampão. Então, se nós escolhemos a diretoria agora em 2024, vamos supor que lá no final de 2025, faltando 6 meses, mais ou menos, para a nova diretoria, um dos membros da diretoria, seja o próprio presidente, um dos vices ou o corregedor, acontece alguma coisa ali, sai do tribunal. Aí eu tenho que fazer uma nova votação para que esse escolhido complete o mandato, né? Na hipótese, parágrafo segundo, a eleição para o cargo vago far-se-á dentro de 30 dias a contar da ocorrência da vaga, né? Então, não se esqueçam disso. Se, eventualmente, antes de completar o mandato, ficar vago algum dos cargos de direção, teremos que eleger um outro para completar como mandato tampão, vai completar o biênio aí, tá bom? Beleza? Vamos seguir? Vamos lá. O presidente, os vice-presidentes, o corregedor e o vice tomarão posse conjuntamente em sessão solene do Tribunal Pleno. Olha bem, sessão solene do Tribunal Pleno. Lembra que o Tribunal Pleno é todo mundo, everybody, né? Aí vai ter, né, um compromisso e tal, né, que tem um teor do compromisso, né? Beleza. Agora é o seguinte, e os desembargadores, como tomarão posse? Imagina, gente, nós temos 5 membros de diretoria e, a princípio, em condições normais de temperatura e pressão, posse de cargo de direção acontece uma vez a cada biênio. Mas desembargadores é um fluxo mais dinâmico, obviamente, né? Óbvio que não é toda hora que alguém se faz desembargador, mas volta e meia você tem notícia, ó, o juiz foi promovido a desembargador, um desembargador aposentou, outro aconteceu alguma coisa, enfim. Então, o fluxo para posse de desembargador é um pouco mais dinâmico. Então, eu vou ter uma forma diferente de posse. Olha bem, para o desembargador, a princípio,
a posse se dará numa sessão junto ao órgão especial, a princípio. Mas nada impede que o desembargador tome posse também perante o tribunal pleno ou mesmo no próprio gabinete do presidente do tribunal, né? E outra coisa que é importante sobre posse de desembargador. O desembargador pode tomar posse por procuração, né? O desembargador pode tomar posse por procuração, né? Hoje, eu tenho TDAH, então toda hora que a gente, às vezes eu penso umas coisas que é pura besteira, e enquanto eu não externo isso, essa besteira não sai da minha cabeça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando eu falo de cargos cuja posse pode se dar por procuração, eu lembro dos Mamonas Assassinas, né? É naquela música que fala assim: não pude ir, Maria foi no meu lugar. Então, o desembargador ele por alguma razão não pode tomar posse, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Precisa ser Maria, pode ser João, pode ser qualquer pessoa que por mandato, ou seja, por procuração, tome posse em seu nome. Posse na qualidade de desembargador, tá? Então, veja, cargo de direção, como é que é mesmo? A direção é a cada biênio e em anos ímpares. Eleição na segunda quinzena de abril, posse e exercício, que se dá num momento só, no primeiro dia útil de julho. Quais são os cargos de eleição? Presidente, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice e o corregedor-geral de justiça. Não é isso? É, tomarão posse quando? Né, em sessão solene no Tribunal Pleno. Cargo de direção. Beleza. Se houver, no decorrer de um biênio, alguma vacância, o que vai acontecer? A eleição tem que acontecer num prazo máximo de 30 dias a partir do momento que ocorreu a vaga. E esse eleito vai fazer o quê? Vai completar o biênio. E o desembargador vai tomar posse, a princípio, perante ao órgão especial, mas também pode, numa sessão solene do Tribunal Pleno, ou mesmo junto ao gabinete do presidente. O cara se fez desembargador como? O tribunal tem 150 desembargadores, desses 120 chegam lá através da carreira da magistratura por promoção e um quinto, 30, são egressos da advocacia e do MP. Vamos ver o texto aqui para ficar sedimentado na sua cabeça aí. O desembargador tomará posse em sessão solene do órgão especial ou, se o desejar, em sessão solene do tribunal pleno ou no gabinete do presidente, né? Haverá um compromisso parecido com o compromisso dito pelos cargos de direção, mas não vai ter discurso. Parágrafo terceiro. O desembargador, em caso de força maior ou enfermidade que impossibilite comparecer perante o presidente do tribunal, poderá fazer-se representado por mandatário, né? E na posse do desembargador não haverá discurso, tá? Então, cuidado aí com essas diferenças sutis. Como se dá a posse dos cargos de direção e como se dá a posse nos cargos de desembargador. No cargo de direção, posse em sessão conjunta, posse conjunta, né, dos cinco, né, em sessão solene do Tribunal Pleno. Na posse do desembargador, pode ser em sessão solene do órgão especial, que é um órgão fracionário, ou então pode ainda ser sessão do Tribunal Pleno, sim, ou até mesmo no gabinete do presidente. Não pôde ir por alguma razão, ele foi no meu lugar. Como é que é? Procuração. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir? Vamos. Aqui eu trouxe o artigo da Constituição Federal que prevê o órgão especial. Olha bem, na Constituição é dito assim: nos tribunais com número superior a 25 julgadores, o TJMG tem 150, poderá ser constituído órgão especial com mínimo de 11 e um máximo de 25. Veja, mínimo de 11 e máximo de 25. Eu já adianto a vocês, o órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem 25 julgadores. Para exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno. Espero que vocês entendam a ideia. Tribunal Pleno é todo mundo. Então, se eu levo uma questão para ser apreciada no tribunal pleno, eu falo assim: tem que ter o quórum. Olha, o quórum vai ser uma parcela de todos os integrantes. Muitas vezes eu fico esperando reunir muita gente para coisa que seria mais simples, para coisa que não demandaria tanta manifestação. Então, eu posso dizer, não, o órgão especial vai dar conta do recado.
Foi para facilitar a vida do judiciário a criação desse órgão especial, correto? É como se fosse um tribunal pleno pocket, né? É um órgão muito importante, mas fracionário, tá? E a metade, pelo que é dito na Constituição, vai por antiguidade e a outra metade por eleição do tribunal pleno, tá? Agora veja, metade, aqui fala metade. Professor, só que uma coisa, veja bem, aqui diz que é no mínimo 11 e no máximo 25. Você, inclusive, completou, professor, que no caso do Tribunal de Justiça, um órgão especial é 25. Então, não tem metade em número ímpar, professor. No órgão especial do Tribunal de Justiça, como é que vai ficar essa história? Né? Quantos serão por antiguidade e quantos serão por eleição? Aguarde. Cenas dos próximos capítulos. Né? Um pouquinho aqui, nem vai ter nem comercial no meio. Olha aqui. Artigo 12 do regimento interno. Na composição do órgão especial haverá 20 desembargadores, 20 desembargadores da carreira e 5, né? E 5 são e 5 são do quinto constitucional. Então, nosso órgão especial tem 25 julgadores. 25. Agora, desses 25, 20 são desembargadores que vieram da magistratura e 5 são desembargadores que vieram do quinto constitucional. Portanto, são desembargadores que chegaram no TJ pelo MP ou pela advocacia. Aí você tem um problema. 5 é ímpar. Como é que eu vou agradar o Ministério Público e a advocacia? Óbvio, agradar aqui é a maneira de falar, né? O que vai acontecer? Em algum tempo, eu vou ter 3 do MP e 2 da advocacia. Em outro tempo, eu vou ter 3 da advocacia e 2 do MP. Então, eu vou revezando. Olha, MP, são 5 aqui os egressos, os desembargadores egressos, que comporão o quinto constitucional no órgão especial, são 5. Então, eu não tenho como dividir em partes iguais para a advocacia e para o MP. Mas não preocupe, não. Nós vamos alternar aqui para ficar justo. Vai ter tempo que eu vou ter 3 egressos do MP e 2 da advocacia, e em outro tempo eu vou ter 3 egressos da advocacia e 2 do MP. Vamos ver como é que é dito isso na norma? Veja. Os membros do órgão especial, respeitada a classe de origem, serão. Veja, lembra que a Constituição, no artigo 93, inciso 11, diz que o órgão especial tem que ser metade por antiguidade e metade por eleição do Tribunal Pleno. Eu já tinha dito que, no caso do Tribunal de Justiça, o órgão especial são 25 desembargadores. Eu não tenho metade de número ímpar. Como é que o regimento resolveu? São 13 mais antigos e 12 por eleição. 13 mais antigos e 12 por eleição, tá? Veja, gente, vamos fazer um algo especial, vamos. São 13 mais antigos e 12 por eleição. Agora, depois que eu tiver os 25, eu vou ter que saber que eu vou ter 5 egressos pelo quinto constitucional, tá? Então, nessa formação, eu tenho que observar, eu tenho que ver nela a representação do quinto constitucional, tá? E, por favor, gente, entendam, pelo amor de Deus, quando eu falo do quinto constitucional no órgão especial, eu não estou falando que eu vou formar um órgão especial, vou pegar um membro do MP e um membro da advocacia, não. Para formar um órgão especial, o cara já tem que ser desembargador. Só que eu vou olhar de onde ele veio. Você se fez desembargador através do MP? Beleza. Você se fez desembargador através da advocacia? Beleza. Quando eu estou falando do quinto constitucional em órgão interno TJ, é todo mundo desembargador. Agora eu vou olhar de onde ele veio para chegar na condição de desembargador. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Aqui então eu começo a falar dos órgãos do Tribunal de Justiça, tá? Aqui, gente, olha, eu resolvi, a princípio, fazer uma abordagem mais sucinta, né? Quando a gente chega lá no regimento, a gente vê que são várias comissões, né? A gente vê algumas coisas que aqui eu não vou detalhar, porque eu preciso que você entenda de forma bem tranquila essa estrutura macro. E depois a gente vai destrinchar a estrutura micro, tá bom? Então, nessa ideia, nós temos o Tribunal Pleno, que eu já falei, que é formado por todos os embargadores, presidido pelo presidente. O órgão especial, que nós já vimos em detalhes, né? E nós entendemos até para que o órgão especial existe,
nós vimos que são 13 desembargadores mais antigos e 12 por eleição. Professor, eu vou confundir esse negócio. Não vai, não. Lembra de 13 e 12. E aí você pensa na ordem alfabética. O 13, que é maior, é A, e o 12, que é menor, é E. Então, antiguidade e eleição, tá? E nós temos a Corregedoria Geral de Justiça. Cuidado, o cargo é corregedor, o órgão é corregedoria. Gente, são detalhes. Numa prova objetiva, esses detalhes podem te pegar, principalmente quando você está cansado, tá? Ao final dessa aula, me permita fazer um comentário de como eu resolvo as minhas provas, como eu resolvi a minha prova do TJ, para eu conseguir minimizar o efeito do cansaço na hora da resolução, tá? Vou falar disso ao final dessa aula, tá bom? Vamos lá. Então, além disso, além de tribunal pleno algo especial, o que que eu tenho? Agora eu tenho a parte mais importante, que é a parte jurisdicional, que é o quê? Eu tenho câmaras cíveis e câmaras criminais, né? Gente, analise o mundo ao seu redor, né? As coisas acontecem mais em termos de volume nas questões cíveis. As coisas criminais, elas, graças a Deus, são em número menor, em quantidade menor. Eu estou dizendo assim, nas relações sociais, os litígios, eles são, na sua maioria, de natureza cível e, em pequena quantidade, comparativamente, criminal. Professor, o senhor está louco? Eu assisto da Atena, eu vejo lá, comandante Hamilton, é só sangue. Sim, a nossa percepção é essa, justamente porque a imprensa gosta de veicular aquilo que dá mais ibope. Mas os conflitos da vida são, em sua maior parte, cível e, de forma específica e restrita, criminal. Isso que eu estou dizendo retrata o próprio direito penal, gente. Você tem princípios do direito penal que nos informam que o direito penal só vai atuar no último caso. Enquanto eu puder resolver aquela questão da vida em outro ramo do direito, eu não vou mexer com o penal. Então, as questões criminais, elas são em minoria. Por que que eu estou dizendo isso? Ora, é óbvio que eu vou ter mais câmaras cíveis do que câmaras criminais. Óbvio, é um reflexo do que a gente vê na vida. As câmaras cíveis, elas vão formar em coletivo o que eu chamo de seção cível. Nós temos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais a primeira seção cível e a segunda seção cível. As câmaras criminais, elas vão formar em coletivo o que eu chamo de grupo de câmaras criminais, tá? Então, já comece a pensar assim. Eu tenho câmaras cíveis e câmaras criminais. E lembre-se, o número de câmaras cíveis é muito maior que o número de câmaras criminais, até porque é um reflexo do que a gente vê na vida, né? As câmaras cíveis, elas vão ser representadas em coletivo nas sessões e as câmaras criminais vão ser representadas em coletivos em grupo de câmaras. Primeiro vamos ver como é que eu formo câmaras, né? Que é onde, a princípio, os recursos são apreciados. Câmaras cíveis, com 5 membros cada uma delas, cuja presidência será exercida pelo sistema de rodízio por 2 anos, observado o critério de antiguidade na Câmara. Cuidado, é na Câmara, não no tribunal, na Câmara. Vedada a recondução até que todos os seus membros tenham exercido essa presidência. É assegurado o pedido de dispensa. Então, cada Câmara tem 5 membros, é presidida pelo mais antigo em sistema de rodízio, sendo que não haverá recondução enquanto todos já não tiverem experimentado o cargo da presidência. Lembrando que há a possibilidade de dispensa. As câmaras criminais, do mesmo modo, 5 julgadores, né? Presidido pelo mais antigo na Câmara, em sistema de rodízio, vedada a recondução, né? Garantido o direito de dispensa. Então, as câmaras recursais, elas são configuradas do mesmo modo. Agora, veja, eu tenho 18 câmaras cíveis e eu tenho 7 câmaras criminais. Eu disse que em coletivo as câmaras cíveis se organizam em sessões. Primeira sessão e segunda sessão, tá? Veja bem, quantas câmaras cíveis nós temos?
18, 10 e 8. Como é que vai ser isso? A primeira sessão vai ser formada por 8 julgadores, por 8 desembargadores. Eu vou pegar um representante da primeira Câmara, um representante da segunda, um da terceira, um da quarta, um da quinta, um da sexta, da sétima, da oitava. Então, em cada uma das 8 primeiras câmaras cíveis, eu vou tirar um representante que vai ser eleito lá nas câmaras respectivas, né? Para compor a primeira sessão civil. A segunda sessão civil é a de 10. 10 julgadores, que eu vou tirar também do mesmo modo, escolhido aí, né? A partir da nona Câmara. Vou tirar um representante da nona, ou da décima, da 11ª, 12ª, 13ª, até a 18ª. Então, a segunda sessão civil eu terei 10 julgadores. Veja, as sessões cíveis, elas são presididas pelo primeiro vice-presidente do tribunal. As sessões cíveis são presididas pelo primeiro vice-presidente do tribunal, tá? E as câmaras criminais? E as câmaras criminais que são em número de 7. Como é que vai ficar esse negócio aí? Veja bem, é um número menor, concorda? Então, o grupo de câmaras criminais, que é o coletivo das câmaras criminais, não vai ser formado do mesmo jeito, não, não com a mesma lógica. Não vou pegar um representante de cada. Eu vou pegar câmaras criminais e agrupá-las. Por isso que chama grupo de câmaras, né? Por isso que chama grupo de câmaras. Quantas câmaras criminais nós temos? Nós temos 7 câmaras criminais. Quantos grupos de câmaras criminais foram formados? 3. E é uma coisa que o regimento parece que falou assim: eu vou fazer isso aqui para infernizar concursando. Porque concursando não é gente, não. Concursando tem que sofrer. Parece que o regimento pensou assim. Mas o regimento não contava que vocês teriam um professor como o que vos fala, né? O que me sobra, né, de modéstia me falta em tamanho. Mas vamos lá. Como é que é esse negócio? Então, são 3 grupos de câmaras criminais. No primeiro grupo de câmara criminal, eu vou pegar o quê? A segunda câmara, a terceira e a sexta e juntar. Professor, como é que eu vou decorar esse trem? Sabe matemática, menino? Sabe matemática, menina? 2 vezes 3, quanto é? 6. Então, pensa nessa conta. 2 vezes 3 igual a 6. 2 vezes 3 igual a 6. Então, a primeira câmara, o que que é? Segunda câmara. O primeiro grupo de câmara criminal, o que que é? Segunda câmara criminal, terceira câmara criminal e a sexta câmara criminal. Professor, e como é que eu memorizo o segundo grupo de câmara criminal? O segundo grupo é o miolo. O que é o miolo? Se eu peguei a segunda, a terceira e a sexta, o miolo é a quarta e quinta. Então, na segunda câmara, eu vou agrupar a quarta e a quinta câmaras. E a terceira câmara? A terceira câmara é o que nos falta, nos resta, são os extremos. Então, a terceira câmara será formada pela primeira e sétima câmara. Vamos de novo? São 7 grupos de câmaras criminais. Não, desculpa, são 7 câmaras criminais e 3 grupos de câmaras criminais. No primeiro grupo, 2 vezes 3 igual a 6, segunda câmara, terceira câmara e sexta câmara. No segundo grupo, o miolo, quarta e quinta câmaras. No terceiro grupo, os extremos, primeira e sétima câmaras, não é isso? Então veja, quem vai presidir o grupo de câmaras? Quem vai presidir o grupo de câmaras é o desembargador mais antigo entre os seus componentes, entre os componentes dos grupos, né? Diferente. Quem preside as sessões é o primeiro vice-presidente do tribunal, né? Mas quem preside cada grupo de câmara é o mais antigo dentre os seus componentes. Tranquilo? Beleza? Olha bem. Sessões cíveis, presidido pelo primeiro vice-presidente. Grupo de câmaras, sob a presidência do desembargador mais antigo entre os seus componentes. Gente, isso cai em prova. Eu me lembro que no meu concurso eu precisei disso, hein? Vamos lá. Além disso, além do tribunal pleno, além do órgão especial, além da corregedoria, além das câmaras, das sessões cíveis e dos grupos criminais, dos grupos de câmaras criminais, o que que eu tenho? O Conselho da Magistratura, composto pelo presidente e pelos vice-presidentes e pelo corregedor. Veja, os cargos de direção são membros natos do do Conselho de Magistratura. Professor, o que que significa isso? Membro nato. Membro nato quer dizer o seguinte: no momento em que eu tomo posse no cargo de direção, eu automaticamente também sei que eu sou integrante do Conselho da Magistratura, beleza? E eu tenho também 5 desembargadores dentre os não integrantes do órgão especial, que são eleitos pelo Tribunal Pleno. E, ao final, eu tenho que ter também no Conselho da Magistratura, né, o espelhamento do quinto constitucional. Aí eu tenho comissões permanentes,
que eu disse que o detalhamento eu não vou fazer nessa hora, as comissões temporárias, integradas e presididas pelos embargadores designados pelo presidente do tribunal, né? Comissões temporárias, como o próprio nome diz, são comissões que se formam por alguma demanda temática, né? Desculpa, as temporárias, né? As temporárias elas vão existir enquanto um trabalho específico estiver sendo desempenhado. Então, por enquanto, eu só quero que você saiba que nós temos comissões permanentes e comissões temporárias. O que mais? Conselho e supervisão de gestão dos juizados especiais, né? Aí a composição também, eu não vou detalhar agora. Olha, eu tenho esses dois órgãos que são dedicados ao sistema do juizado especial. Eu tenho o Conselho de Supervisão e Gestão e eu tenho a turma de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais. O detalhamento eu quero ver em outro momento. Além disso, eu tenho o quê? A ouvidoria, dirigida por desembargadores, escolhida na forma do regulamento, constante a resolução do órgão especial, o qual também definirá as respectivas atribuições, prerrogativas, papapá, papapá. Então, tem a ouvidoria. O que mais? Esse aqui, gente, é um órgão que a gente deve olhar com muito carinho. Por quê? Porque todo o judiciário nacional ele está passando por um processo de reflexão. Ele está pensando sobre a sua própria natureza. Por quê? Porque já foi dito, inclusive, recentemente pelo ministro Dias Toffoli, porque o judiciário ele tem uma tendência muito, como que eu posso dizer, de litigância. Parece que o judiciário nasceu para resolver litígios. Parece que as coisas só se resolvem de forma litigiosa. E aí começa uma concepção de que há uma outra forma de resolver, uma forma mais fácil, mais rápida, menos dolorosa, que é a forma o quê? Consensual. E aí o judiciário começa a estimular a resolução consensual. E aí você começa a ter estruturas dedicadas à mediação e conciliação. Olha bem, nós, oficiais de justiça, né, estamos assumindo a função de conciliadores, né? Muitas vezes, eu vou fazer uma citação, né? E na citação, a parte diz assim, olha, é, eu já falei com esse cara aí, moço, esse cara aí só quer me atazanar, porque eu já falei com ele que se ele quiser eu posso pagar assim, assim, eu aceito pagar assim, assim. Sabe o que que eu faço quando eu escuto isso? Além de colocar na minha certidão que eu fiz a citação, eu faço referências a essa sugestão de acordo. Muitas vezes, o que que o juiz faz? O juiz vê minha certidão e falou que legal, o que que o oficial de justiça fez aqui? Intima o autor, olha, o réu disse, se você aceitar assim, está resolvido o problema. Olha para você ver que maravilha. Vamos supor que o réu, não, desse jeito eu aceito, pronto. Né? Então, há toda uma estrutura, cada vez mais, gradativamente, né? Dedicada a uma via consensual. Então, gente, isso é importante. Núcleo permanente de métodos consensuais, solução de conflitos, no PMEC, Núcleo permanente de métodos consensuais, solução de conflitos, no PMEC, tá? Guardem isso. E o que que acontece? O NUPEMEC, eu sempre faço confusão, NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, né? Eles vão coordenar o trabalho de estruturas que vai existir em cada comarca, que são os SEJUSC. Eu até trouxe aqui, né, um textozinho que eu extraí, parte do site do CNJ, né, falando justamente, ó, no PMEC foi criado com o objetivo de desenvolver em Minas Gerais a política judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesse estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, né? É de responsabilidade no PMEC, planejar e aperfeiçoar ações voltadas ao cumprimento da política de solução de conflitos e suas metas, incentivar a realização de cursos, seminários, tal, tal, tal. Cabe ainda ao núcleo criar em todas as comarcas do Estado os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Hoje, muitas vezes, quando eu faço uma citação, a citação, professor, não sei o que é citação. Nós vamos ver, né, se você ainda não teve a oportunidade de ver, mas nas matérias processuais a gente tem que passar por citação. Citação é o ato através do qual o réu é cientificado de que há contra ele uma ação.
oportunizando que ele conheça o seu teor e, obviamente, a partir daí, formular a sua defesa. Nas citações, em regra, vão vir, né, a definição de uma audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação, né, junto à citação, porque, de repente, se o réu comparece e faz acordo, não precisa nem de contestar. Vamos ter o acordo, só homologa. E essas audiências acontecem muitas vezes junto aos sejusques. O que é sejusque mesmo? Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Cuidado. O que é órgão do TJ estudado no regimento é no PMEC. Sejusque vai acontecer no âmbito das comarcas, beleza? Tranquilo aí? Ficou claro, gente? Espero que sim, né? Aí que eu falo um pouco mais do Sejusc, né? Então, aqui eu termino essa aula que eu faço uma apresentação. Aliás, minto, ainda tem. Vamos lá. Acabou aqui. Aí o seguinte, eu estava dizendo a vocês que aqui a gente apresenta, num primeiro momento, essa estrutura orgânica do tribunal, e eu quero muito que vocês gravem isso, para que a gente, a partir daqui, possa desenvolver. E eu prometi a vocês que eu iria dizer ao final, né, o que que eu costumo fazer nas minhas provas de múltipla escolha, principalmente nestas que muitas questões são literalidade das normas. As questões de regimento que caem grande número, elas são praticamente literalidade. E o que que acontece? Muitas vezes, pelo cansaço, você deixa passar alguns detalhes. E é uma das piores sensações para o concursando. Você terminar o concurso e falar assim: puxa vida, eu sabia esse trem, mas o cansaço não lhe permitiu ver. Eu costumo fazer prova em três camadas. Quais são as camadas, professor? Primeiro, eu resolvo as questões que eu tenho convicção, beleza? Fiz as que eu tenho convicção, marquei no gabarito, pronto, não mexo mais. Aquele capetinho que fica no ouvido assim, muda lá, não vai me atazanar, porque o que eu tinha convicção eu já marquei. Aí eu levanto a mão e peço ao fiscal: fiscal, vou sair. Aí eu vou sair, às vezes nem quero fazer número um, dois, reticência, sei lá. Eu só quero mesmo relaxar. Eu vou, dou uma olhada na nuca, dou uma esticada, óbvio, né? Tudo muito rápido, porque o tempo corre. Aí eu volto para a sala de aula. Neste momento, eu vou fazer a segunda camada, que são aquelas questões que eu entendo que são assim, que eu tenho uma noção do que é. Eu fiquei em dúvida, às vezes, em duas assertivas, né? Mas eu tenho uma noção do que é. Então, eu faço esse segundo grupo. Aí eu espremo ao máximo a minha memória. Eu falo: "Ó, isso aqui, dentre essas duas, o que eu acho mesmo é essa aqui, né? Não são aquelas que eu fiz com convicção absoluta, mas aquelas que eu tenho quase certeza que é. Beleza. Marquei esse segundo grupo, ou eu saio de novo, né? Aí tá. Volto para a sala. Detalhe. Assim que eu terminei de marcar o segundo grupo, fiz assim como no primeiro. Marquei no gabarito. Volto para a sala de aula. Nesse momento, só tem aquelas poucas questões, mas pouquíssimas, que eu não tinha nem noção. Aí, meu amigo, diante daquelas que eu não tenho nem noção, mas com a tranquilidade de estar com um gabarito mais de 90% marcado, aí eu vou ficar olhando para o céu. Às vezes a resposta vem. Se não vier, meu amigo, é o bom e velho chute que te vai te salvar nesse momento, tá? Vai por mim. Sabe o que que acontece? Às vezes a gente dá esses conselhos e você diz: ah, não, não dá valor. Mas quem está falando a você é quem já passou no concurso do Tribunal de Justiça, no concurso do Brasil, no concurso da Caixa Econômica, no concurso do Ministério do Trabalho, tá? Então, assim, aproveita a oportunidade que você está tendo de compartilhar comigo esse momento, tá bom? E por falar de oportunidade de compartilhar esse momento, eu agradeço muito a você que me acompanhou até aqui, tá? Desejo a você excelentes estudos e que siga nos acompanhando aí no curso para buscar a sua aprovação da melhor forma, beleza? Então é isso. Um beijo, um queijo e até a próxima aula.